Pronto. Antes de mais apresentar-me, o meu nome é Rodrigo Ruivo, serei, digamos assim, um anfitrião por parte do Centro de Formação da Clínica das Conchas para mais um webinar. Será mais um momento de partilha de conhecimento e queria desde já cumprimentar todos os palestrantes, agradecer de forma muito sincera e genuína a vossa disponibilidade, mesmo, pelo menos num dos casos, estando em período de férias, não sei se será o caso também do Dr. Diogo e do Dr. Ronaldo, pelo menos também em trabalho, agradecer a vossa disponibilidade para esta partilha de conhecimento, para tentar enriquecer ainda mais o contributo que possa elucidar sobre a temática que é muito pertinente, muito atual, acerca de o retorno aos treinos e competição nesta época de Covid. Portanto, vamos tentar aqui acrescentar informações muito valiosas que poderão auxiliar quem nos está a ouvir. Uma segunda palavra também para todos os participantes, são quem realmente dá sentido e significado a esta partilha de conhecimento. Em termos de modus operandi, o Dr. José será, digamos assim, o palestrante moderador, que dará depois a palavra ao Dr. Diogo e ao Dr. Ronaldo, terão breves comunicações, mas sintam-se, quem está a ouvir, totalmente à vontade, e a ideia deste momento também é essa, para nos ir colocando questões, dúvidas, para que no final, ou durante a comunicação, nós possamos tentar elucidar. Está bem? Para isso existe cá em baixo, eu vi isto na televisão, a malta faz assim, né? Isto fica assim um momento muito interativo. Tem cá em baixo um question and answers, poderão aí colocar as questões que nós no final, o José Pedro Marques que estará a liderar, colocá-las já. Portanto, sem mais demoras, mais uma vez, muito obrigado, boa partilha de conhecimento, Dr. José tem a palavra. Obrigado. Ok. Ora, muito boa tarde a todos. Agradecer ao Rodrigo e à Formação Clínica das Conchas o convite. E sem mais demoras, vou começar por introduzir este webinar. Como o Rodrigo já referiu, o título do mesmo é o Retorno aos Treinos e Competição na Era Covid. Agradecer a todos os presentes e a todos os que venham a estar presentes e a assistir também esta sessão. Começando só por apresentar brevemente quem nós somos. Apresento primeiro o Dr. Arnaldo Abrantes, é desde há alguns anos esta parte responsável médico do Estoril Praia Futebol SAD, é também desde 2019 responsável da área de performance do mesmo clube. Trabalha também na Clínica Atlética, da qual foi cofundador em janeiro de 2016 e é também médico da rede de clínicas MIMED desde fevereiro de 2019. O Dr. Diogo Dias, que também está connosco aqui hoje, é médico especialista em medicina desportiva, trabalha desde há alguns anos no Futebol Clube do Porto, enquanto médico de equipa, sobretudo nas equipas de escalões de formação e também na equipa B. Trabalha atualmente e desde há alguns anos no Centro de Medicina Desportiva do Porto e também colabora ativamente com a Federação Portuguesa de Voleibol. E por último, apresentar-me a mim mesmo, serei durante esta sessão sobretudo moderador. Eu sou especialista em medicina desportiva, trabalho na Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol e também em duas unidades do Hospital da Luz, colaborando também com a Formação Clínica das Conchas e sendo vogal da direção na Sociedade Portuguesa de Medicina Desportiva. Uma nota importante que importa fazer antes de começar esta apresentação, e tendo em conta que todos nós estamos vinculados e colaboramos com várias instituições, é referir que as opiniões que qualquer um de nós expressará aqui hoje vinculam-nos apenas a nós mesmos e não às instituições com as quais colaboramos. Deixar também esta nota que já toda a gente que tem falado sobre este tópico tem referido, não é? Mas nunca é demais fazê-lo, é que realmente o ainda grande desconhecimento relativamente à doença Covid-19 e também ao vírus SARS-CoV-2 faz com que
seja algo provável que muitas das opiniões e das mensagens que são transmitidas aqui hoje, daqui a alguns meses, possam já não estar corretas na sua totalidade e, portanto, convém assinalar isso. Uma última nota antes de passar ao webinar propriamente dito, e à parte mais teórica, é que está para breve também a atualização da norma 030, que no fundo dará as orientações para o retorno à competição e aos treinos nas modalidades coletivas. Aguardamos todos por essa norma, que deverá sair em breve. Só para também situar os presentes e perceberem um pouco como é que esta apresentação e este webinar está organizado. No fundo é em três pontos. O primeiro ponto, onde o Diogo e o Arnaldo farão, no fundo, uma análise daquilo que foi a experiência recente de cada um deles enquanto médicos de equipa e enquanto colaboradores das instituições nas quais trabalham, no fundo, no planeamento da atividade médica e na prestação de cuidados médicos no contexto da pandemia que vivemos. E depois o segundo ponto, não é, falar um pouco sobre aquilo que se antevê que seja o regresso das modalidades coletivas e do futebol não profissional e também tentarmos informar e capacitar quem nos ouve para que possa levar a cabo uma preparação adequada à realidade que vivemos e que tão cedo não se modificará. Por último, daremos também espaço a algumas questões e perguntas e esperamos que o debate seja intenso e que haja muita gente a fazer perguntas, o que é sempre um sinal do interesse com que assistiram à apresentação. Portanto, passo agora a palavra ao Arnaldo e enquanto ele carrega também uns slides que tem para nos mostrar. Desculpa, só não consigo partilhar. Tens que terminar a tua partilha. Exatamente. Desculpa. O Arnaldo vai-nos falar um pouco daquilo que foi a forma como a pandemia mudou a vida profissional do médico do Estoril, as medidas que ele implementou no clube, que ações é que promoveu para responder a esta crise e quais é que foram as lições úteis que é possível tirar destes primeiros meses para a época que se avizinha. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao Zé Pedro pelo convite e à Formação Clínica das Conchas pelo convite de estar aqui presente. Para mim, acho que é um prazer enorme poder contribuir para aquilo que todos nós queremos, que é uma retoma da nossa atividade em segurança, com conhecimento, partilha de conhecimento. Como disse o próprio Zé Pedro, estamos todos a palpar aqui um terreno desconhecido. Quanto mais partilha de informação houver, melhor. Eu vou tentar passar aqui simplesmente qual é a minha experiência na realidade do Estoril Praia, uma realidade muito específica, um contexto muito específico. Obviamente não será transponível para todas as outras realidades, eu simplesmente quero tentar-vos passar essa minha experiência para que vocês também questionarem algumas coisas sobre isso. Tentarei ser breve e alguma dúvida é só questionar, está bem? Isto aqui o Zé Pedro já falou, realmente já não vale a pena falar muito disso, mas como também a apresentação não é só para médicos, eu queria só uma pequena introdução sobre o próprio vírus. Nós sabemos, já muito é falado sobre o vírus, sabemos, e aqui um ponto só importante para nós aqui no futebol também temos que ter em conta, porque também está dentro das normas, possivelmente a 015 da DGS, que fala que realmente quando uma pessoa, alguém do staff, algum jogador começa com sintomas, pensa-se que a pessoa é mais transmissível 1 a 3 dias antes de começar esses sintomas. Por isso, nós obviamente temos de ter também esta noção, pensar sempre para trás o que é que aconteceram nos últimos 3 dias e onde é que o jogador esteve ou o elemento do staff onde é que esteve e anteciparmos alguns desses cenários. Sabemos que é um vírus diferente, obviamente, do vírus da gripe, acho que isso todos nós já percebemos e isto já foi muito falado. Vem um período complicado, provavelmente, período do inverno, onde muitos dos sintomas poderão ser semelhantes e poderá causar aqui alguma confusão e vamos ver o que é que isto também irá dar, obviamente, mas pronto, são vírus diferentes, com períodos de incubação diferentes e com taxas de transmissão diferentes. Em termos de sintomas principais,
já sabemos, isto foi também, só para vocês perceberem, eu estou a usar uma apresentação também que partilhei com os jogadores e staff do Estoril, para eles também perceberem, porque muitos deles, eu tive essa experiência, não sabiam que um nariz entupido ou uma perda de olfato ou perda de paladar poderia ser um sintoma do Covid. Eu acho que isto é interessante perceber-se, que por muito que se fale na comunicação social sobre os sintomas, muitos deles ainda pensavam que a febre e a tosse eram únicos sintomas do Covid e tudo o resto não eram sintomas, ou pelo menos não valorizavam e não comunicavam. E é importante também falar e mostrar que são vários os sintomas que possam acontecer. E eu tive, por exemplo, um jogador que só tinha perda de olfato e paladar, os únicos sintomas que tiveram. Sabemos também, ou pelo menos alguns estudos começam a mostrar que a própria transmissão, ou pelo menos a carga viral e o efeito cumulativo possa indicar um mau prognóstico, ou pelo menos possa indicar uma maior severidade da doença, e isto poderá ser importante também para explicar aos jogadores e ao staff o porquê de algumas medidas que nós tomamos também. Aqui um gráfico que eu acho que também é importante, já está traduzido em português, se não me engano pela Ordem dos Enfermeiros, porque às vezes também me perguntam, muitas vezes os jogadores, doutor, eu vou ao cinema, qual é o risco? Acha que posso ir? Acha que não posso? Posso ir ao centro comercial? Posso ir à praia? E eu acho que é importante eles perceberem que realmente há situações de maior risco, e há situações de risco moderado, e há situações de alto risco. Isto, obviamente, são tudo questões que, se calhar, algumas delas não totalmente científicas e dependem de outros fatores. Obviamente que ir a um cinema pode não ser de alto risco se estivermos sozinhos no cinema, sem ninguém, mas se tiver muita gente no cinema passa a ser de risco, ou seja, a própria situação em si pode ter outras variáveis que sejam importantes. Mas pronto, tem aqui alguns gráficos que serão importantes e aqui também perceber que esse risco tem a ver com a transmissão, com a taxa de transmissão. E que as medidas que nós tomamos, as medidas que nós executamos, sejam elas lavar as mãos, usar máscara, distanciamento, têm impacto nessa transmissão. E que nós, obviamente, sabemos que para retoma de atividade não conseguimos fechar, estar outra vez num R0 de 0 ou num RT de 0 ou abaixo de 1 sempre, porque para isso são precisas medidas drásticas, como nós fizemos com o lockdown, mas existem realmente medidas que nós podemos tomar para que esta taxa de transmissão esteja baixa. E aqui, basicamente, um bocadinho resumido, o que aconteceu foi que realmente tivemos uma fase de grande transmissibilidade do vírus, de grande expansão. Nós conseguimos, com medidas de lockdown um bocadinho drásticas, mas conseguimos conter a curva, como se falou durante muitas vezes, mas agora temos que um bocadinho o termo dançar com o vírus, ou seja, temos que estar a retomar a nossa atividade e tentar manter com medidas e com cuidados que possamos ter, manter o RT ou o RE abaixo de 1, ou possível, ou o mais baixo possível. E aqui algumas questões, aqui já mais práticas, que me fazem jogadores e staff, que eu acho que são questões importantes para colocar aqui, porque se calhar outras pessoas poderão ter as mesmas questões, que é, nós a partir do dia 1 de agosto, muitas modalidades, nomeadamente o futebol e modalidades de pavilhão, foram autorizadas a treinar e competir em coletivo, e muitas vezes surge-me esta questão, isto é uma questão que me surge, que é, se treinamos e jogamos juntos e sem máscara, porque é que não podemos estar todos juntos na mesma sala? E porque é que não podemos cumprimentar? E porque é que é obrigatório usar máscara em espaços fechados? Ou seja, porque obviamente nós no Estoril implementámos algumas medidas neste sentido. E aqui acho que é uma pergunta interessante e eu acho que é importante debatermos estas questões, porque são questões que vão surgir. Primeiro, e respondendo aqui, é que o futebol, e falando só do futebol, é uma atividade ao ar livre. E estamos num campo praticamente de 1 hectare, ou seja, temos 455 metros por jogador, se considerarmos 22 jogadores. Tem contacto, é verdade, mas por períodos muito breves e não é entre todos os jogadores. Até há um estudo que provavelmente irá sair em breve, até próprio, se não me engano, pela própria Federação Portuguesa de Futebol, que percebeu que os contactos em média em 90 minutos foram contactos bastante reduzidos. E podemos ver aqui, por exemplo, isto é um extrato de um heatmap de um jogo nosso, e podemos ver que o guarda-redes teve aquelas ações, defesa esquerda, todo no corredor esquerdo, defesa direita, todo no corredor direito, e não coincidiram nos mesmos passos, e quando coincidem pode não ter sido no mesmo tempo. Por isso, os contactos realmente podem acontecer, mas são sempre períodos muito curtos. E também temos que, numa retoma, acho que temos que pesar o que é essencial para a nossa retoma. Sabemos que há atividades que para haver futebol tem que haver treinos e tem que haver jogos, e temos que também considerar o que é que são atividades que se calhar serão mais dispensáveis e que poderão aumentar a probabilidade de contágio, e falaremos disso mais adiante. Assim, eu em termos de objetivos, o que eu defini também internamente foi, e tentar explicar aos jogadores, que numa primeira fase o que nós queremos é prevenir contágio. O primeiro objetivo
a impedir que um jogador ou que um atleta seja contagiado pelo vírus. Acho que isso é o primeiro passo, explicando as medidas, aquela tabela realmente onde é que eles podem ir com maior risco, com menor risco, a utilização da máscara, o lavar as mãos, o distanciamento, ou seja, estratégias que diminuam essa probabilidade. E, mais uma vez, como falei anteriormente, interessa não só prevenir o contágio, mas também contágios cumulativos. E isto é importante porque pode levar a um maior inóculo e isto, à partida, poderá levar a uma maior carga viral e uma maior gravidade. Pelo menos com os conhecimentos atuais que pode ser o que temos agora, mas daqui a uns meses poderá ser diferente. O passo seguinte é, se esse jogador ou esse staff tiver sido contagiado pelo vírus, tentar prevenir essa transmissão, essa cadeia de transmissão, tentarmos evitar. E por isso, essas medidas, nós sabemos que podem ser variadas e mesmo internamente cada clube terá que implementar as suas consoante as suas dinâmicas. Eu, por Mostril, tentarei explicar um bocadinho das medidas que nós utilizamos para que mesmo o jogador venha contagiado para um treino e não se aperceba, porque muitas vezes são assintomáticos, ou que possam só ter sintomas 1 ou 2 dias depois, como vimos, mesmo que tenham sintomas 1 ou 2 dias depois, poderão ser portadores e transmissíveis do vírus, nós tentarmos evitar que eles contaminem o resto da equipa. Outro ponto muito importante é o diagnóstico precoce. Nós temos que sensibilizar os jogadores e o staff para que tenham atenção aos seus sintomas e reportem todos os seus sintomas, e não só os seus sintomas, com quem vivem. Também é importante, um jogador pode não ter febre, não ter tosse, mas a sua mãe com quem vive, ou a sua mulher, ou com quem que seja companhia de quarto, estar com febre. Isso é importante para nós, obviamente, sabermos isso, e por isso o que é importante também explicarmos para eles. Depois, obviamente, se o jogador estiver contagiado e estiver com sintomas e estiver em casa, temos que, obviamente, manter uma monitorização e perceber como é que está o estado dele e estarmos sempre com um período de vigilância. E depois, pensar sempre no retorno à atividade, mas não é muito por aqui que é o objetivo do webinar, por isso, se for por aqui, teríamos que falar em outros temas. Aqui só alguns casos também de informação que já aconteceram e que também servem para nós aprendermos e irmos evoluindo nesta situação. Isto foi já uma notícia mais antiga, que mostra um jogador, isto numa liga inglesa, que as medidas realmente eram medidas muito fortes, medidas importantes de confinamento, e um jogador, e isto mostra aos meus jogadores, estes slides mostram aos meus jogadores, realmente um jogador que ia fazer a sua estreia na Premier League quebrou o protocolo e teve que ficar em isolamento profilático e perdeu a oportunidade de fazer a sua estreia. E isto, obviamente, para um jogador tem um impacto perceber esta situação. Por fim, também percebemos, temos aqui casos, por exemplo, o Dybala, acho que foi dos primeiros jogadores a ser comunicado que tinha estado infectado com o Covid e que demorou, até dar um teste negativo, demorou 52 dias. O próprio David Tavares, que é público, também demorou 49 dias. Ou seja, isto para um jogador de futebol perceber que mesmo não tendo sintomas e mesmo estando bem, só lhe foi permitido treinar quase ao fim de 2 meses. Ou seja, teve que ficar em casa praticamente 2 meses para depois voltar outra vez a integrar o trabalho com a equipa e que nós sabemos, obviamente, que depois leva outra vez um processo de readaptação, um processo de treino bastante demoroso, por isso não é uma situação também fácil para eles. Mais recentemente, e também é mais próximo porque é da minha liga, um jogador que deu positivo no Chaves e que implicou que metade do plantel que estava a partilhar o balneário com ele tivesse que ficar em isolamento profilático durante 14 dias. Okay? Outra situação também na Rússia, de um clube que teve bastantes casos positivos de Covid e, obviamente, não foi adiado o jogo e tiveram que jogar com teenagers, com júniors provavelmente, e que perderam o jogo. Ou seja, em termos desportivos, isto também poderá ter um impacto importante em termos desportivos. Antes de avançar para o plano de ação, gostava de perguntar só ao Zé Pedro ou ao Diogo se querem comentar esta primeira parte, só para também não estar a falar aqui de seguido. Diogo, queres fazer algum comentário? Eu posso fazer. Antes de mais, o Arnaldo é sempre alguém que apresenta com um grande grau de cientificidade e muito bem. E eu até começo a ficar preocupado com a minha apresentação. Mas vou comentar então aqui o Arnaldo. Olha, antes de mais, estas medidas e estas notícias, que são notícias que chocam e preocupam qualquer treinador e qualquer departamento médico, sabemos que foram também tomadas e noticiadas numa altura de menor conhecimento sobre a doença. Mesmo a questão do tempo de recuperação do Dybala e do David Tavares, foi numa altura em que ainda não percebíamos bem de que maneira é que essa identificação por PCR do Covid teria implicação realmente em doença ativa e na transmissibilidade da doença ativa. E agora começamos a perceber um bocadinho mais sobre o vírus. Aliás, mesmo uma recomendação simples como a necessidade de serem 2 testes
negativos para considerar resolvida a infecção, agora passou a ser apenas um. Isso também acredito que estes tempos de grande demora para a resolução da doença serão esbatidos. E estas questões também, mesmo da abordagem dos contágios considerados de alto risco, acredito que serão, à medida que o tempo for passando, que serão também revistos em norma da Direção-Geral de Saúde, porque atualmente é aquilo que vemos noutras áreas que não no futebol, que não no desporto. Então, se acontecem nas outras áreas, terão que acontecer necessariamente no desporto, porque o desporto está incluído na sociedade e terá que ser tratado de algo semelhante. Há aqui duas notas relativamente àquilo que o Arnaldo disse que eu acho que é importante destacar. Uma primeira questão foi algo em que ele tocou, que é, se nós pensarmos num dia típico nosso, nós levamos a cabo uma série de atividades, né? E cada uma dessas atividades que nós, que aqui estamos, ou o atleta, o futebolista ou o voleibolista leva a cabo no seu dia-a-dia, não é? Em casa e no contexto do clube, há atividades de baixo risco e atividades de alto risco, atividades de risco moderado, etc. Portanto, se somarmos o risco de cada uma dessas atividades independente, podemos chegar, no final do dia, por exemplo, a um risco absoluto, não é? De contrair o vírus, que também depois vai depender das pessoas com quem ele está em contacto. O que é certo, e o Arnaldo disse bem, é que há atividades que são essenciais para aquele atleta, sejam de risco moderado, baixo ou alto de contágio, não é? E, portanto, são essenciais para ele levar a cabo a sua atividade enquanto esportista. Mas há outras que se calhar não são assim tão essenciais, não é? E então, talvez o importante seja, efetivamente, encontrar soluções para evitar essas atividades e dessa forma conseguimos diminuir o risco absoluto de determinado atleta não só contrair a infecção, como também transmitir aos seus colegas ou a outros elementos do staff. Concordam com esta... Eu concordo em absoluto no plano teórico. Concordo em absoluto. E acho que qualquer médico e qualquer pessoa informada sobre o tema Covid-19 concordará. Agora, qual é que é o grande problema? Ainda esta semana, não interessa o atleta, mas foi no Centro de Medicina Desportiva, numa modalidade outdoor, que não futebol, comunicou que realmente no clube estavam a ter preocupações, e um clube de uma modalidade individual andavam a ter preocupações, sim senhora, e depois eu queria uma boa relação com o atleta, mas que disse que o que mais o incomodava nesta fase é realmente as discotecas só estarem abertas até às 8 da noite. Portanto, eu acho que realmente nós temos aqui essa questão do risco cumulativo, é verdade. Claro que quanto mais estivermos expostos, obviamente teremos a possibilidade de contrair o vírus mais rapidamente. Mas, de facto, os nossos atletas, tirando o futebol profissional, diria, praticamente só futebol profissional e alguns atletas de algumas modalidades ditas amadoras, todos os outros têm uma vida semelhante à das outras pessoas. Vão ao supermercado, tomam um café com os amigos e com as famílias e jantam em casa e vivem com os pais e os pais trabalham. E esse isolamento e essa bolha que se consegue criar mais facilmente no futebol, eu acredito muito sinceramente que não é tão aplicável às outras modalidades. Mas concordarás que é importante sempre, nem que seja ao longo do dia, suprimir 2 ou 3 atividades, potencial risco moderado ou alto, se as conseguirmos identificar e suprimi-las, é sempre melhor do que não o fazer, não é? Certo, Zé, mas serão tão importantes neste contexto para um atleta que joga numa segunda divisão do handball português como será para o funcionário do restaurante aqui em frente. Acho, sem dúvida. Não noto. Aqui a grande questão, e talvez aquilo que nós podemos divergir um bocadinho de opiniões, é de facto as modalidades coletivas e o desporto, e a grande parte do desporto em Portugal, não vive nessa bolha, nessa possibilidade de um grande foco na vida das pessoas ser a atividade desportiva. O treinador do handball da segunda liga tem uma vida perfeitamente normal e depois das 6 às 8 da noite vai dar treinos.
É isso. Claro, claro. E mais à frente já vamos falar um pouco melhor dessa realidade, que é E este aquela que risco nós... cumulativo, sim, e este risco cumulativo eu percebo e no plano académico e teórico acho que é muito bem e devemos procurar isso. Na prática vejo com alguma dificuldade a aplicabilidade. Ok. Eu creio que o Arnaldo também de seguida vai falar sobre algumas Vou aproveitar, sim. atividades, não é, que Eu foram vou, suprimidas com esse objetivo, não é? eu vou aproveitar a deixa. Eu acho que são Vontades. tópicos muito bons que foram falados aqui. Eu acredito, se calhar, um bocado aqui um bocadinho sonhador, mas eu acredito que a educação nos atletas e no staff, obviamente que não muda completamente a cabeça deles, mas a educação pode fazer aqui alguma diferença. Obviamente que também temos atletas que têm comportamentos de menor recuperação, saem à noite, se calhar têm comportamentos que apanham uns copos antes de um jogo ou de um treino. Tudo isso são realidades que nós sabemos. Eu vim do desporto também de vários anos e sei que isso acontece, mas acho que a educação, se nós educamos um jogador a comer bem e a privilegiar o sono, a recuperação, também podemos educar um jogador a ter comportamentos de risco menores do que aqueles que tinham, pelo menos nesta fase, e ter um sacrifício. Sabemos que isto, esperemos nós, não dure para sempre, obviamente, por isso queremos só que eles, nesta fase, que ainda não sabem muito, que estamos numa fase inicial de uma pandemia, ainda podemos considerar que é uma fase ainda muito, muito precoce, tenham pelo menos alguns cuidados. É nesse sentido. E aqui o nosso plano de ação, ou seja, as medidas que nós tomámos foram mesmo essas. Nós criámos um plano de contingência, criámos regras, criámos procedimentos, criámos 2 entradas, porque nós temos um clube em que temos um staff administrativo, uma contabilidade, um marketing, uma parte jurídica, etc., que não tem que estar em contato com os jogadores, ou seja, para que é que havemos de estar a juntar uma parte jurídica ou de contabilidade com os jogadores? Estamos a aumentar um pequeno risco, nem que seja 0,1%, não interessa, temos que criar aqui alguma divisão. Criámos então circuitos internos, distribuição de máscaras, desinfetantes, temperatura, registros, etc. E este foi um plano que nós desenhámos. Obviamente temos de estar em atualização constante, que rapidamente as coisas mudam, vão surgir novas recomendações, se calhar agora a nova norma 030 vai nos obrigar a alterar muitas das coisas, ou não, vamos ver. E como vos disse, eu acho que a educação é uma das medidas que eu acho que é barata, eficaz e que tem alguma adesão. Nós fizemos a primeira por videoconferência 27 de julho, iremos fazer mais, que à medida que o plantel for construindo, iremos fazer outra formação. Acho que foi muito importante, pelo menos o feedback dos jogadores e do staff foi muito bom, e no dia a seguir notei diferenças no comportamento dos jogadores, no uso da máscara, no distanciamento, etc. Acho que foi, obviamente que isto se vai perder, sei que ao fim de 2, 3 semanas vão voltar a se esquecer de muitas medidas, mas cá estarei para tentar novamente reforçar. E uma comunicação próxima com a delegada sul da região, acho que também é importante, estarmos em sintonia, perceber o que é que são as medidas e o que é que são obviamente que é uma especialidade de saúde pública, é uma especialidade que não é a minha, e acho que é importante termos na equipa alguém desta especialidade com que podemos nos auxiliar. Estes são, obviamente, mais informações que também mostrei aos jogadores, porque eles muitas vezes acham que a máscara, eles se não usarem máscara, como se fosse uma escolha deles. Então, pá, eu estou a tirar a máscara, eu é que me lixo, não te preocupes, que assim sou eu em risco. Eles não percebem muitas vezes que a máscara é protetora dos outros, e isto é uma medida que eu acho que é interessante explicar, e muitas vezes dou a analogia de que, então quer dizer que eu posso guiar bêbado porque tu tens cinto de segurança e um airbag, pá, porque é que eu posso ir para a estrada bêbado, tu tens um cinto de segurança e um airbag, se eu chegar contra ti, não te preocupes. Ou seja, eles têm que perceber que a máscara, eles quando usam máscara estão a proteger o colega, e quando não usam máscara estão a pôr em risco os outros colegas. O distanciamento, obviamente, isto é uma imagem gira, não tanto para eles, mas é uma imagem gira a mostrar aqui os princípios da imunidade de grupo e do distanciamento físico. Não gosto tanto do termo distanciamento social, mas distanciamento físico, perceber aqui o que é que são as vantagens, mas não vou obviamente entrar muito por aqui. E aqui um caso clínico, por exemplo, de um jogador num período em que nós fizemos de retoma de 3 semanas de treino, onde antes de começarmos os treinos no dia 11 de maio, é pedido, mais uma vez, uma educação, fizemos uma formação e pedi a todos os jogadores que reportem todos os sintomas, aqueles que eu apresentei antes de iniciarmos. E um jogador que, por acaso, só depois de lhe falar disso, é que me disse que estava com rinorreia e anosmia, ou seja, perda do paladar, do cheiro, e que não valorizou, achava que era uma alergia, e disse, não, doutor, mas isto é só isso que acontece. De qualquer maneira, não iniciou os treinos com a equipa, manteve os sintomas, fez o teste e estava positivo. Ou seja, mostrar mesmo a importância de partilhar os sintomas, neste caso, foi, acho que para mim, muito importante. Mais uma vez, as 2 normas, uma delas provavelmente estará
em breve a ser atualizada. Esta 015, que também mostra aquilo que o Diogo também diz, provavelmente isto poderá mudar, mas para já o que temos é que existem dois grupos de exposição, uma exposição de alto risco, uma exposição de baixo risco, e aqui tem muito a ver também com o distanciamento que existe e o tempo de duração desse caso, mas também temos aqui algumas informações relativamente a meios de transporte, contactos físicos, etc. Mas isto, obviamente, Arnaldo, deixa-me só fazer uma nota. Agora que estás a mostrar aqui o quadro da exposição de alto risco, Eu também estava a falar. Aquele caso que tu mostraste há pouco do jogador do Chaves, cujo caso positivo depois motivou que meia equipa tivesse que ficar em isolamento, foi isso? Sim, meia equipa. Provavelmente foi porque o delegado de saúde determinou que aquela metade da equipa mais de 15 minutos. Representa uma exposição de alto risco relativamente a esse positivo. Exatamente, pelo tempo de contacto e ter sido num ambiente fechado. Portanto, isto acho que é uma demonstração clara de que tudo aquilo que puder ser feito para evitar exposição de alto risco deve ser feito, porque a nível de uma equipa profissional ou não profissional, de que modalidade seja, ficar sem meia equipa, assim de um momento para o outro, é realmente um choque muito significativo, não é? Claro. Nós temos artigos já do Extrant que fala mesmo da disponibilidade de uma equipa relativamente às lesões e mostra mesmo a relação direta que existe com uma equipa que tenha menos lesões e que possa ter maior sucesso desportivo. Eu acho que não há estudos, obviamente, com o Covid, mas acredito que se houvesse uma equipa que perca de 13 jogadores do máximo grau, obviamente que o rendimento esportivo não será o mesmo, isso sem dúvida. Esse artigo é interessante, mas é realmente também interessante que na época em que o Barcelona, da equipa de basquetebol, o Barcelona teve maior indisponibilidade, foi a época de maior sucesso da equipa. Portanto, também existem sempre algumas exceções, mas naturalmente que sim, e é um artigo importante e interessante do Extra. Aqui eu gostava era só salientar a todos os participantes e aos palestrantes também a dificuldade e a adoção que será, e eu não sei mesmo, não sou médico de saúde pública, nem infecciologista, e os meus conhecimentos sobre Covid são aqueles que fomos todos aprendendo. Mas, de facto, eu vejo aqui com alguma apreensão e com dificuldades como é que iremos, no fundo, aceitar e, ser possível, a prática de desporto indoor, se mantiver a questão da consideração da exposição de alto risco a um contacto frente a frente, de 15 minutos, e ao contacto em ambiente fechado, tendo em conta que os pavilhões são ambientes fechados. E, muito sinceramente, é aquilo que mais me preocupa, é mesmo este ponto e esta norma 015, que considero difícil, principalmente não sabendo, mas assumindo que a maioria das equipas não vão ser testadas, e até que ponto isso também é um ponto a discutir, não é? Eu concordo contigo, mas eu acho que o ambiente fechado vai ser muito relativo, não é? Porque uma sala aqui tem aqui entre parênteses, uma sala de aula, uma sala de reuniões, podemos estar a falar de uma sala de 20 metros quadrados, e um pavilhão, obviamente, nós sabemos que tem muitas condições de extração de ar diferente que terá uma sala deste nível, ou seja, obviamente que não podemos considerar um ambiente fechado, e nós temos estádios de futebol que fecham, e que não podemos, só porque fecharem, ser considerado a partir daí um ambiente totalmente fechado igual a uma sala de aula. Eu acho que isso aí terá que, se calhar, depois ser, obviamente, concordo com isso. Tem que ser mudado, não é? Tem que ser adaptado. É porque, efetivamente, se não houvesse essa nuance da área, por exemplo, do espaço fechado, qualquer modalidade, por exemplo, um jogo de basquete, ficavam duas equipas logo. Ficavam as duas equipas, porque era sempre considerado um contacto de alto risco à luz desta... Precisamente. Mas será aqui provavelmente que haverá alguma alteração à norma, não é? Que no fundo deixe de considerar é por isso que eu acho que a comunicação com a delegada de saúde é muito importante também nestes pontos, para tentar também, por exemplo, levar a delegada de saúde ao pavilhão, às instalações, mostrar como é que são os circuitos, porque depois quem irá tomar essa decisão, obviamente que será baseada na norma, mas também tem que ser... Como sabemos, a norma não está preparada, se calhar, para este tipo de situações. Eu acho que realmente este contacto que eu coloquei como um dos 4 pontos que eu considero muito importantes é neste sentido. É nestas particularidades que não estão definidas em normas e que poderão ser adaptáveis e com uma pessoa que seja responsável e especialista nessa área. Ok?
Pronto, passando então à frente, nós, em termos de regras principais, obviamente temos várias e o documento é grande, não vale a pena estarmos a elaborar muito, mas o objetivo, sabemos que isto não é fácil, mas o objetivo é evitar de sair de casa sem ser para treinar ou necessidades especiais justificadas. Obviamente que sabemos que há eventos sociais que são de maior risco, principalmente em espaços sociais e com muita gente e gente desconhecida, e é isso que nós queremos só alertar, mas sabemos que durante um ano é praticamente impossível de se cumprir, mas como disse o Zé Pedro, nós se pudermos mitigar ao máximo e se tiverem que sair, seja para o ar livre, sabemos que o risco é menor, etc. São tudo essas estratégias que eu acho que podem ajudar. Usar máscara sempre dentro e fora do clube, exceto obviamente durante o treino, reportar todos os sintomas ou barra temperatura dos próprios e dos colegas de casa familiares, lavar regularmente as mãos, nós afixámos no clube várias estações para desinfetar as mãos e com informação visível para eles também se recordarem. Não há cumprimento físico entre os jogadores e o staff. Cada um, a logística das águas, acredito, é das coisas mais complicadas que nós estamos a ter, porque realmente não é fácil no verão criarmos estações para que os jogadores possam beber da sua água e não se aglomerem todos ao pé da arca ou naquelas imagens típicas que nós temos, e estamos a criar aqui umas estratégias muito interessantes relativamente a isso, e criar também grupos, se possíveis, fixos para determinados trabalhos barra logística, ou seja, nós temos pessoas que às vezes têm que vir de boleia, isto é uma realidade também em clubes, obviamente não profissionais, têm que vir de boleia de carro uns com os outros, e se já estão no carro uns com os outros, nós sabemos que aqueles dois elementos já fazem parte de um grupo que vão partilhar, se calhar, a fisioterapia à mesma hora, que vão, se tiverem que entrar no balneário ou no ginásio, é à mesma hora. Tentamos criar estas dinâmicas juntamente com os jogadores para que seja sempre mais fácil, e criarmos uma espécie de mini bolhas que sabemos que, obviamente, não é 100%, mas que poderá mitigar aqui alguma coisa. Criámos também uma aplicação, isto é uma aplicação nossa, criada por nós, e que onde nós já criamos o nosso wellness e o PSE, ou seja, após um treino, a percepção subjetiva do esforço, eles também reportam aqui, mas este ano criámos uma nova área, um questionário de Covid, para eles recordarem, para eles muitas vezes podem se esquecer, e assim demora cerca de, se calhar, 20 segundos a preencher tudo, desde o questionário de bem-estar até o questionário de Covid, acho que nem tanto, e faz um remind de todos os sintomas que nós queremos que eles reportem. Mais uma vez, como vos disse, dividimos o grupo, sabemos que os jogadores, diretor desportivo, equipas técnicas, departamento de futebol, departamento médico e rouparia são sempre elementos que estão mais próximos, mas tentamos evitar então equipas de limpeza, equipas da relva, motoristas, restantes departamentos têm um circuito diferente e não poderão estar em contacto direto com estes elementos. Aqui, um gráfico que eu gosto e tentei fazer um exercício mental, e que obviamente é uma brincadeira, não nada científico, zero de científico com isto, mas é uma brincadeira de perceber que há medidas, nós começamos a perceber isso, não é? Há medidas que as escolas ainda não abriram, mas já abriram outras atividades económicas, mas as escolas ainda não. Porque as decisões políticas, quando abrem ou fecham determinados serviços, têm a ver, se calhar, com o custo que isso representa para a sociedade, como é que é a implementação, se é fácil ou não é fácil de implementar, e o que é que isso representa em termos de RT, ou seja, o que é que isso impacta em termos de transmissão. E tentei fazer esse exercício para o futebol. E, obviamente, mais uma vez, é completamente um exercício não científico. E aqui eu pus, por exemplo, a medida geral, uma educação, ou seja, falar com os jogadores, informar, fazer apresentações, parece-me que o benefício no R0 parece-me ser bom, tem um custo muito baixo e é fácil de implementar. Os testes, obviamente sabemos que pode ter um bom benefício no RE, mas tem um custo muito elevado e uma implementação muito, se calhar, não digo difícil, pus média aqui de implementação, porque é aqui o custo que será mais difícil. Depois tem aqui até o facto de ser imprescindível ou não, e sabemos que o jogo e o treino é totalmente imprescindível, não pode haver futebol, não pode haver sequer reconsiderar haver atividade só com palestras, ou só com educação, ou só com fisioterapia. Não, tem que haver treinos, tem que haver jogos. E aqui no jogo e no treino, nós dividimos, temos o treino individual, que sabemos que é ótimo em termos de benefício de RT, mas em termos de implementação não é adequado ao longo do tempo. Não podemos estar sempre a ter os jogadores a treinar 1 a 1 para se queremos jogar futebol. Por isso sabemos que o que nos interessa é o treino coletivo, sabemos que o benefício não é, se calhar, muito bom, mas é o que é fácil de implementar. E aqui fiz um exercício para várias áreas, desde vídeos e palestras, ginásio, área médica e fisioterapia, os balneários e banhos, e para mim
em minha opinião, os balneários e banhos não é totalmente imprescindível, pelo menos nesta fase até de verão, não é, e não tem estado a ser imprescindível, porque durante 4 semanas temos estado a treinar sem a utilização de balneários, por isso, obviamente, que não é imprescindível. Agora, que é difícil implementar, não vou dizer que não é difícil criar esta rotina no jogador, por isso, mas isto é o que eu digo, eu acho que isto pode ser depois pensado para cada clube, para cada realidade. Nem todos têm as mesmas condições. Se falarmos num clube grande, um Benfica, um Sporting, que tenham 10 balneários, é diferente E um Porto? de um balneário. Por isso temos realidades completamente, ou meio balneário, temos realidades completamente diferentes. Eu acho que o exercício é nós pensarmos que quando implementamos uma determinada área, temos que perceber se é imprescindível esse trabalho ou não, porque se não for imprescindível podemos estar a expor os jogadores e a equipa a terem que ir para casa se correr alguma coisa mal. Se tem um bom benefício, se tem custo elevado ou não, e se o clube consegue comportar esse custo. Por isso, isto obviamente acho que é um exercício interessante e eu gostei de o fazer, nem que mais seja para mim, para pensar um bocadinho. Depois o protocolo que vocês, pronto, têm aqui determinadas áreas, criámos, peço voltar para trás, criámos um protocolo que depois também faz parte do protocolo interno com os jogadores, eles leem, percebem, compreendem, aceitam, e muitos deles, e aqui a importância também do buy-in dos capitães, foi muito importante os capitães também perceberem e tentar, ou seja, neste processo de implementação de um protocolo, sabemos que temos que ir à administração, temos que ir ao treinador e temos que ir aos jogadores, e aos capitães são muito importantes neste processo, e esse também foi um dos objetivos que nós fizemos no Estoril. Notas finais, e também o que eu falei um bocadinho com os jogadores, eu acho que o nosso dever é um bocadinho fazer o possível para contribuir para que a retoma da atividade aconteça no máximo de segurança possível, que nós queremos, todos nós queremos isto. Sabemos que temos que manter o respeito e a responsabilidade para connosco e para os outros, e sabemos que isto é muito importante, vão ser necessários sacrifícios. Não estamos habituados a tê-los, nós não podemos achar que estamos a viver uma pandemia, que as coisas têm que acontecer como eram antigamente, sem que haja pelo menos um mínimo de sacrifício e de... Sei que eles estavam habituados a utilizar o ginásio, sei que não gostam de usar máscara, mas estamos a pedir, se pedimos aos outros profissionais, seja profissionais de saúde, somos todos nós os três, se foram pedidos sacrifícios, também acho que podemos pedir um bocadinho aos jogadores e ao staff. E também a mensagem que eu dei é que não é só dar o melhor dentro de campo, mas também dar o melhor fora de campo, e principalmente esta época pode ser que o nosso comportamento fora de campo poderá tornar o sucesso muito mais próximo e podemos fazer a diferença se dermos o nosso melhor dentro e fora de campo. E pronto, e era isto. Muito bem. Olha, Diogo, peço-te agora para, tendo em conta a tua experiência, nomeadamente no Porto B, que nuances é que podes acrescentar relativamente àquilo que o Arnaldo mostrou que ele implementou no Estoril? Assim, alguns aspectos ligeiramente diferentes, uma abordagem... Não, de forma sumária, naturalmente, foi que as medidas adotadas foram aquelas que estavam preconizadas e eram as recomendadas até no protocolo de retoma da Liga. Penso que aqui a grande diferença é que nós temos, de facto, a possibilidade de garantir balneários com o distanciamento possível, e é uma medida que é possível ser diferente em clubes em que tenham essa capacidade, esse espaço físico. E de facto eu também considero que é quase uma medida, a questão dos balneários, eu tive a oportunidade já de debater isso com o Arnaldo e contigo, que é uma medida um bocadinho polémica e que os jogadores e staff veem com alguns maus olhos desadequarmos esta rotina, e de facto o banho pós-treino é uma medida instituída e por motivos de evolução civilizacional assim o foi. Agora, de facto é preciso cada clube ver a sua realidade. Acredito que quanto mais abaixo das ligas, o Campeonato de Portugal, uma modalidade, segunda liga voleibol, handball, mesmo alguns clubes de primeira liga de modalidades amadoras, vão ter muitas dificuldades nesta parte dos balneários. Agora, também sabemos que em alturas de jogo, em momentos de jogos, e estando aberto a possibilidade de competição, nós vamos ter jogos fora de casa, e eu lanço aqui a provocação um bocadinho ao Arnaldo, como é que ele está a pensar fazer quando vier jogar aqui em cima ao norte, se neste momento não permites os banhos, como é que vais fazer na altura, Arnaldo, quando tiveres aqui um estágio, vais tomar banho ao hotel, é uma possibilidade, como é que estás a pensar fazer isso? Porque a realidade, nós
E nós temos também que ter um exercício que é difícil fazermos, que é capacitar as pessoas e transmitir confiança às pessoas. E depois, o que é que pode acontecer? Eu tenho medo que aconteça, que é, neste momento não podemos tomar banho, neste momento circuitos, e depois começa a competição, olha, agora é assim, agora toda a gente toma banho, agora tens o snack pré-jogo ali, e depois... Mas eu até posso responder essa provocação também dizendo que, por exemplo, se dos 7 banhos que têm que ser tomados no balneário, ou que podiam ser tomados no balneário durante a semana, se 6 desses não forem tomados pelos jogadores em casa e um deles por condicionalismos não é, da logística, que tem que ser, já valeu a pena os outros 6, se calhar, para reduzir mas cai aquele ponto dos chaves em concreto, é isso que me preocupa. Cai, porque a delegada de saúde, e com respeito ao colega, não sei, não conheço o caso, mas pronunciando, imagina que isto acontece daqui a um mês e meio, que agora o calendário competitivo foi adiado. Também iria fazer isso num jogo? Nós temos que ter, isto é a dança e o martelo, não é? E nós também temos que ir adaptando e temos que, por um lado, educar os atletas para assim fazerem o mais possível para reduzirem a exposição, mas por outro lado, uma das nossas missões é capacitá-los para também voltarem e sentirem confiança, que com os atletas mais jovens, não sei se também tiveste essa percepção ou não, estão um bocadinho mais receosos e nós vemos isso, e também tirar alguns medos que não sejam fundados ou tão fundados também é importante, não é? E capacitá-los para este momento de transição. E eu acho que é importante, só aqui dizer, eu acho que é importante, não sei quando nem quando será a melhor altura em concreto, mas é importante antes de iniciarem a segunda liga, ou a primeira liga, ou a liga que for, a modalidade que for, nós temos os atletas primeiro sentirem confiança para terem esses momentos em casa e depois fazerem esses momentos fora, porque é quase uma monitorização de cargas, uma preparação também para a exposição, não é? Mas há uma dualidade de critérios muito grande, que é cancelou-se a segunda liga em maio e retoma-se em setembro. O que é que mudou do vírus logo aí? Há mais casos agora. Há mais casos agora, por isso os jogadores percebem que nós estamos a ganhar tempo, ok? E acho que isso foi uma medida muito importante. Nós sabemos tratar melhor o vírus agora que sabíamos em março. Sabemos proteger melhor o vírus agora do que em março. E tu próprio falaste, o caso do David Tavares e o caso do Dybala provavelmente agora não demorariam se calhar o mesmo tempo. Ou seja, o conhecimento que existe agora é superior. Por isso, eu acredito que daqui a 2 meses ou 1 mês e meio, quando tiver que realmente tomar a decisão e bem questionado o que é que irá acontecer num jogo fora, num balneário, que sabemos que os clubes de segunda liga nem todos têm os mesmos balneários como temos estes, porque eu aqui, por exemplo, no Estoril, se não houver jogo, eu até tenho 3 balneários para poder utilizar se eu quiser, e faço um esquema rotativo, se for preciso mandar alguns para o ginásio depois do jogo fazer uns alongamentos e outros vão tomar banho. Há muito esquema, outros vão para a fisioterapia e outros vão fazer contrastes, ou seja, dá para... A criatividade aqui também será importante e a antecipação. Por exemplo, nós íamos ter um jogo amigável no estádio Rio Maior e temos Rio Maior num complexo tão grande que temos quase 5 balneários disponíveis para tomar banho e é só preciso esta antecipação. E eu acho que com isto poderei ganhar tempo. Daqui a 2 meses, se calhar, saberei mais do vírus, saberá-se tratar melhor, quero acreditar que já possam haver, se calhar, ganhar aqui um bocadinho de tempo nesse sentido. Se eu agora consigo, atenção, sem grande problema, se eu agora consigo, sem grande problema e sem grande causa de ansiedade, que alguns jogadores até ficam mais ansiosos a circular internamente no clube e no balneário. Tenho jogadores que sentem-se mais à vontade de estar fora ao ar livre do que obviamente, dentro das infraestruturas. Estamos a falar do futebol, que é um desporto ao ar livre. Obviamente, quem está numa modalidade de pavilhão, se calhar para eles é igual, estão habituados a estar dentro de um pavilhão, mas para mim, na minha realidade, os jogadores estão a sentir-se estão a gostar destas medidas, estão-se a sentir tranquilos. Provavelmente, depois, se a gente mudar as medidas e fizer grupos, vai ser sempre progressivo. É como se fosse o return to play do Covid. Há uma medida progressiva, agora vão 4 para o balneário, depois vão 5, e há um return to play, eles, quando derem por eles, se calhar, nessa medida que tu falaste, poderão passar mais despercebido, espero eu. Ok. E eu aproveito para
Uma das dificuldades que sentimos e que certamente vocês também já se aperceberam, que é a crioterapia. E eu aqui lanço também o desafio, que será um desafio para todas as modalidades. Estamos numa altura de pré-época, não é? Sabemos que a crioterapia faz parte, é uma das medidas de recuperação pós-treino, pós-jogo. Até que ponto é viável, ou os clubes têm capacidade, e todos eles, e que sabemos que neste momento todos estão a fazer, de uma maneira ou de outra, será que nós não estamos a permitir tomar banho juntos e estamos a permitir fazer crioterapia? Como é que estás a ver isso? Depois, o grande problema da crioterapia aqui parece-me ser mais uma questão quase logística, em certa medida, porque nós não... toma muito tempo de crioterapia para que esteja lá um atleta de cada vez. É impossível, é impossível. Ou 2 de cada vez, portanto é mais uma questão logística. Eu na minha prática, o que eu tentarei é propor outros métodos de recuperação. Vais não fazer crioterapia. Ou outra estratégia. Propor outras estratégias. A crioterapia, a evidência não é clara. A qualidade da crioterapia relativamente a outras estratégias. Não estamos a discutir a evidência. Não, mas por exemplo, Diogo, eu tenho um colega nosso do futebol que arranjou caixotes do lixo e distribui externamente. Estamos no verão, atenção, volta a focar isso. Distribuiu externamente e faz a cada um no seu caixote. A utilização de máscaras durante a crio, porque não? Isso é uma medida. Nós temos aqui que também ser. Assim. Esta discussão é interessante, mas temos que passar um bocadinho a discussão. Diogo, vamos agora então. Vais falar um pouco sobre aquilo que é o plano de retoma numa modalidade coletiva, que é o voleibol, e também depois peço-te para fazeres um exercício simples, que é de te colocar no papel de um médico numa equipa de voleibol que luta pela manutenção na Primeira Liga, e o que é viável fazer dentro daquilo que o Arnaldo já apresentou, e aquilo que o Arnaldo apresentou aproxima-se um bocadinho daquilo que é o ideal e daquilo que seria uma situação com recursos bastante certo. Eu ia fazer isso. Temos só aqui uma pergunta, não sei se queres que eu responda já ou fazemos isso depois. Não sei, como é que achas melhor? Estás sem som, Zé. Estás sem som, Zé. No final, ok. Muito bem. Ok, estão a ver, certo? Certo. Pronto, o disclaimer, vamos passar essa parte. E, de facto, eu não trouxe assim uns slides tão bem desenvolvidos como o Arnaldo, vim aqui mais preparado com uma conversa, mas de qualquer das maneiras só copiei / citei aqui o nosso diretor do voleibol, o Lionel, e o professor Vicente também, o nosso presidente. De facto, isto é uma necessidade, não é? Nós precisamos de um plano rigoroso, seguro e, acima de tudo, possível de implementar. Porque sabemos que a realidade do desporto amador e que não o futebol em Portugal é uma realidade totalmente à parte. Precisamos de encontrar aqui um terreno comum e que seja possível de ser implementado, e não criarmos apenas medidas boas na teoria, mas que não sejam de todo possíveis de implementar. E de facto pensarmos nisto, que no artigo 79 da Constituição todos têm direito à cultura física e ao desporto, sendo incumbências do Estado promover, estimular, orientar e apoiar a difusão da cultura física e do desporto. Ok, não falamos aqui de algo que é importante e fundamental, um direito, e não podemos encarar, e temos que parar de encarar o desporto como algo completamente supérfluo e suplementar. Assim, para falarmos de qual a situação atual. Não é? A situação atual é que nós, nesta fase, já seria permitido o treino e desporto de competição para modalidades indoor, carecendo da atualização da norma 030 da DGS. Isto foi a resolução do Conselho de Ministros de 30 de julho, em que cita mesmo isso. Portanto, neste momento, que é permitido para as modalidades indoor, será apenas o treino com distanciamento e com partilha de bola, mas com distanciamento, ou seja,
no 1 para 1 e treinos coletivos contra outras equipas. Jogos de treino, por exemplo, neste momento estão a carecer da resolução 030, no comunicado conjunto das 5 federações que assinaram o documento. Portanto, é nesta fase que nos encontramos. A retoma do desporto de formação carece depois de como decorrer o retorno da modalidade do desporto sénior. Para vocês terem noção e quais as dificuldades que nós vamos ter, nós primeiro falamos, quando falamos das federações, das 5 federações, falamos de federação de voleibol, handebol, basquetebol, hóquei, federação de patinagem, nomeadamente hóquei e patins, e a Federação Portuguesa de Futebol, na sua vertente de futsal. Representa 55% dos atletas federados do país. Ou seja, falamos de um universo de cerca de 750 mil, certo, José? Penso que é à volta disso. 750 mil atletas federados, falamos da maioria dos atletas federados. Portanto, estamos a falar de um universo muito, muito significativo, com uma importância e um impacto económico fundamental. Para vocês terem noção da quantidade de equipas que falamos, de desporto sénior, falando só nas modalidades da primeira liga, de cada modalidade, só temos aqui discriminado, vocês podem ver, e o número de atletas, também para vocês terem noção, basicamente anda à volta de 15 atletas nestas modalidades, sendo que a modalidade tem em média menos atletas é o hóquei em patins, a que tem mais é o handball, ok? E os elementos médios por staff andarão à volta de 8 nas equipas principais. Grande diferença para o futebol, uma enorme diferença. Daí que me preocupa a norma 015. Não falámos de 1 hectare, nem de 400 e tal metros quadrados, falámos de terrenos significativamente mais pequenos, ok? Daí que, independentemente do que digam, carece uma atualização da norma, porque senão ficamos aqui num limbo e depois ficamos na dependência de cada delegado de saúde, uns que autorizam, outros que não autorizam, coisa que tivemos, não sabendo exatamente porquê, mas nós verificamos que em determinados locais, certas competições individuais, seja ciclismo, voleibol de praia, foram permitidos e outros, o delegado de saúde local optou por não autorizar. Portanto, se não ficar completamente estabelecido, vai ficar sempre dependente da autorização do delegado de saúde local, e isso é sempre uma responsabilidade extra para o profissional e também coloca em xeque os clubes e as federações. Depois também percebermos o que é que implica, não implica tanto staff, mas de facto falamos que em competição, para um jogo, vocês podem ver que um jogo de handball, um jogo de basquetebol de primeira liga, falamos cerca de 60, 70 pessoas dentro de um pavilhão, ok? Portanto, não falamos, quando há pouco estávamos a falar que um pavilhão era grande, mas falámos 60 ou 70 pessoas, ok? Portanto, daí a minha preocupação e a necessidade de pensarmos e ponderarmos isto muito bem, ok? E depois, só aqui, isto é um mínimo, porque reparem que facilmente, se houver elementos antidoping, se for um jogo, um Porto Benfica, um Sporting Benfica, a quantidade de pessoas que existirão lá. Mas pronto, para nós refletirmos e termos isto sempre em consideração. Eu, muito sinceramente, acho que podemos passar a quais serão as medidas que eu considero execuíveis ou não. Podemos depois falar com mais numa base de Q&A. Mas, de facto, de momento, nós temos todos os clubes e das modalidades indoor, têm por base a norma 030 e a higienização dos recintos indoor com base na norma 014 da DGS. Portanto, uma questão de cada dirigente, cada profissional de saúde e responsável por esses clubes, verificar e garantir o cumprimento dessas normas. Okay? É fundamental daquilo que eu retiro e realmente também aplicamos aqui no contexto do Clube do Porto, a informação, a divulgação de vídeos, por exemplo, de demonstração de higienização das mãos, de circuitos, e mostrar mesmo como se faz, fundamental. A informação é o que diz o Arnaldo. Não nós acreditamos que os nossos atletas estão informados, porque estamos constantemente a ser bombardeados por informação, mas não basta. Uma informação, a educação dos atletas e do Estado é um dos pontos realmente fundamentais. Depois, em relação àquele gráfico que mostraste, Arnaldo,
Aqui eu penso que a grande dúvida e a grande diferença que nós podemos adotar no futebol profissional e nas modalidades é a capacidade de estarmos agressivamente. Se houver um caso positivo, um contágio, sei que a maioria dos clubes de futebol terão a capacidade de fazer um tracing altamente agressivo, testar toda a gente que teve em contacto e garantir essa segurança. E nas modalidades amadoras será sempre enquadrado via delegado de saúde e será sempre a principal dificuldade. E eu acho que é um dos pontos que irá divergir a recomendação do 0,30 para as modalidades amadoras. Acredito que não será obrigatória a realização de teste PCR Covid para todos os jogos, porque será um encargo que a maioria dos clubes não irá conseguir suportar. Se para alguns clubes da segunda liga será muito difícil, para os outros clubes de outras modalidades será praticamente impossível. E claro, temos um protocolo bem definido no caso de termos um caso positivo, seja um teste positivo por um tracing que foi feito, seja por um atleta assintomático, e temos um protocolo bem definido nessa abordagem. Em relação àquilo que é um desporto considerado de risco, pronto, tendo em conta o que saiu da OMS, todos os desportos indoor, devido a estes fatores, são considerados desportos de risco, devido ao seu somatório dos pontos. Em relação às medidas que podem ser adotadas dentro do pavilhão, eu acho que isto podemos ir saltando, porque as medidas são as que estão explanadas na norma 030 e isso podemos ir saltando. Agora, tirando aqui a questão do arejamento, naturalmente o recurso à ventilação natural, os tratores também de 6 vezes por hora é uma medida diferente daquilo que estamos já constantemente a ser bombardeados, são medidas específicas daquilo que é o pavilhão. De resto também há uma característica muito específica também, o facto os clubes ou alguns clubes têm de modalidades outdoor, têm uma infraestrutura administrativa em que os atletas não se cruzam, e nas modalidades de pavilhão, aí sim, normalmente temos o mesmo pavilhão, toda a infraestrutura, a direção, a secretaria, e aí a importância ainda maior de termos um circuito para atletas, um circuito apenas para staff, isso é completamente execuível e facilmente se consegue realizar. Depois, as questões específicas eu ia passando para a frente. A questão da gestão dos pavilhões. Nós temos que reparar que há muitos... Os pavilhões terão que ser higienizados com uma frequência muito específica e com a fixação de tabelas com datas e horas, porque muitas vezes dentro do mesmo clube, o clube partilha, tem várias modalidades que jogam nesse pavilhão, e é uma dificuldade acrescida que os pavilhões, que o desporto indoor irá ter. Portanto, também é algo que terá que ser bem explanado, ou seja, quanto tempo é que deverá ficar o campo inutilizado após ser higienizado, se basta higienizar, como é que isso irá ser feito, porque é mais do que frequente um clube de manhã a treinar handball, à tarde hóquei e depois voleibol, e como é que isso é possível fazer, porque não falamos, e estas medidas foram inicialmente tomadas, acreditando que cada clube joga num pavilhão, e esse pavilhão está exclusivo a esse clube, e esse clube tem perfeitos balneários largos e múltiplos, e isso não é o que acontece, ok? E nós temos que verificar como é que isso será explanado na norma 030. Preocupa-nos. A norma deverá contemplar, a norma agora será feita com o melhor conhecimento da realidade. Eu espero que sim, porque de facto essa questão da partilha de várias equipas no mesmo pavilhão, falamos quase do retorno da prática, é quase como houvesse uma competição, porque temos várias pessoas a estar. É impossível, não temos propriamente uma bolha, não são só aquelas pessoas, aqueles 30 atletas, aqueles 18 atletas, no caso do handball, que lá jogam, são os 18 atletas do handball, com todos os seus contactos, mais
16 atletas do hóquei, mais os 15 atletas do voleibol e todos os seus contactos. Ou seja, falámos de uma realidade dentro de um espaço fechado que carece, neste momento, de uma adaptação e de um pensamento facilitador, que permita e seja execuível o retorno à competição. Se for para medidas como houve um caso num balneário e esse balneário todas as pessoas que foram por esse balneário ficam de fora ou ficam de quarentena 15 dias, isso vai ser completamente impossível de voltarmos à competição das modalidades indoor. Depois, para treino e jogo, eu penso que uma realidade diferente das modalidades indoor versus as outdoors é que nós temos juízes e árbitros que é possível, ou temos juízes e árbitros que é possível colocarmos e recomendarmos o uso de máscara e viseira e o que entendermos. Eu acho que é uma realidade diferente daquilo que é o futebol, porque nem todos os juízes têm que andar e correr e comunicar, portanto será fácil adotarmos algumas medidas de proteção individual extra para essas pessoas. Semelhança, não sei se vocês tiveram a oportunidade de vermos no voleibol de praia, uma das coisas que foi possível usarmos, não sendo possível usar viseira nos jogos, nem máscara, os atletas já usam óculos. Os óculos de sol é sempre uma medida de proteção, apesar de ser baixa essa evidência para reduzir os contágios, mas é sempre uma medida extra que nós obrigamos ou recomendamos a utilização dos óculos de sol. Usar o árbitro principal, o juiz principal com a viseira consegue apitar na mesma, está sentado na cadeira, portanto há algumas medidas que conseguimos proteger as pessoas envolvidas nos jogos que não têm que fazer exercício físico de uma maneira mais eficaz nas modalidades indoor do que propriamente no futebol, por exemplo. E depois lá está, é importante esta definição do número máximo de pessoas que terão que estar no pavilhão no jogo sem público e naturalmente a definição dos espaços e dos circuitos limpos e não limpos. As recomendações da utilização de máscara terão que ser as mesmas e a não partilha de equipamentos também terá que ser a norma. A questão da crioterapia e hidroterapia terá que ser de uso individual, atualmente é aquilo que está preconizado, mas eu vejo com alguma dificuldade a sua implementação. Principalmente falamos de modalidades com treinos bidiários frequentíssimos e que não têm condições certamente para fazer crioterapia individual. É demasiado consumidora de tempo neste. É demasiado consumidora de tempo e depois deixa de ser útil. Deixa de ser útil e até pode ser prejudicial fazermos uma crioterapia 3 horas depois da sessão de treino acabar. Já quase que bate no início da próxima. Se possível, esta questão da inutilização dos balneários. Eu acredito que nas modalidades indoor ainda é mais premente do que nas modalidades outdoor. Porque se há balneários muito pequenos e com fracas condições no futebol, há muitos pavilhões em que os balneários são pequeníssimos e as condições de ventilação tendem a ser piores nestes balneários. Portanto, idealmente será isso, a questão dos jogos terá que ser vista naturalmente. Portanto, de facto, agora eu gostava mais de ouvir algumas perguntas, mas de facto aquilo que nós temos que... Esta frase do Winston Churchill é muito importante, que é, nós temos que, no fundo, encurtar o hiato daquilo que o lutador, que o atleta precisa e daquilo que dita a ciência. Porque se a ciência ditar uma coisa muito longe daquilo que o atleta precisa, deixa de ser útil. Sim. Muito bem, eu agora pedia-vos aos dois, e já estamos um bocadinho adiantados na hora, para, se calhar começando pelo Arnaldo, em 1 a 2 minutos, imaginaste como alguém que está a falar com um profissional de saúde, tu, Arnaldo, estás a falar com um profissional de saúde que colabora com um clube de futebol dos distritais e tens entre 1 a 2 minutos para lhe transmitir a informação que tu achas que é imprescindível e com a qual ele poderá tomar melhores decisões para a sua equipe. É um desafio muito grande. Eu acho que o melhor, e sinceramente, se isso acontecesse, se fosse um caso mesmo real, eu teria que conhecer a realidade do clube. Nada melhor do que nós percebermos o que é o contexto, de onde os jogadores vêm,
de onde moram, como é que é todo o percurso deles, que horas é que treinam, se treinam, como diz o Diogo, a seguir a outra equipa, como é que são as condições do balneário, como é que são os circuitos deles. Eu tentaria mitigar o máximo que conseguisse, mas obviamente tentando perceber como, ou seja, para decorrer aquela atividade, para que eles consigam ter a sua atividade, onde é que era possível prescindir de algumas atividades e que não prejudicasse o seu funcionamento, mas ao mesmo tempo também que conseguíssemos controlar aqui o máximo de possíveis contágios, transmissões, monitorização, aqueles 5 pontos que nós falámos. Acho que isso adequa-se a qualquer realidade do clube. Claro que, pronto, clubes têm mais condições que outros, e era isso que eu teria que conhecer. Sem conhecer é difícil. Está sem som, Zé, desculpa. Portanto, no âmbito da prevenção, se calhar podemos falar em educar, portanto, educar atletas e staff sobre as medidas de proteção individual, sobre a importância da utilização de máscara sempre que possível, não é? Eu acho que isto é uma mensagem muito importante. Todos os atletas e staff devem utilizar máscara sempre, a não ser quando estão a comer, a beber e a treinar. Portanto, eu acho que esta deve ser a mensagem, porque efetivamente a utilização da máscara e a higienização das mãos contribuem de forma muito significativa para a redução da transmissão. Não é? Depois, talvez a vigilância dos sintomas. Não é? Acho que é possível, em qualquer contexto, fazer uma vigilância diária dos sintomas, a higienização das mãos, a criação de circuitos e ter procedimentos bem definidos e que toda a gente conheça para quando surgir um caso suspeito e um caso positivo, toda a gente que o pode fazer, saber como proceder. Não é? Acho que isso é fundamental. Peço agora ao Diogo para fazer o mesmo exercício, mas pondo-se no papel de um profissional de saúde, lá está, que trabalha numa equipa de voleibol ou da segunda divisão ou cá para baixo na primeira divisão. Pronto, à semelhança do que já foram dizendo, acho que as medidas gerais de uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social são aquelas que têm que ser batidas, completamente implementadas. Já respondendo e aproveitando para responder aqui já à pergunta do Nuno Antunes, eu diria que uma das medidas que eu aconselharia a implementar nesta ótica seria a vacinação da gripe, do vírus da gripe, como uma medida facilitadora da redução de atletas indisponíveis para treino e jogo e também para diminuir esta dúvida que nós poderemos ter em identificar atletas com sintomas gripais ou não, e será importante fazê-lo ainda mais. Se já era importante, e eu já recomendaria fazer isto numa equipa profissional, mais recomendaria fazer nesta altura. Também sem me comprometer em relação ao grau de evidência científica dessa medida. Agora, aproveitaria para dizer ao colega, para conhecer muito bem as dinâmicas e os horários e procurar enquadrar o horário de treino, pelo menos com 1h30 de distância para as outras modalidades ou outra equipa que também lá treine, promoveria naturalmente e procurava garantir a higienização e a limpeza das superfícies onde estiveram os outros atletas a treinar, nomeadamente balneários, nomeadamente campo. Pronto, isto seria o mínimo. As áreas comuns de passagem assumiríamos uma zona suja, que seriam sujas, e então zonas limpas, balneário e campo. A troca de equipamentos, nomeadamente as sapatilhas e o equipamento e o calçado, ficaria na zona suja e a zona limpa treinariam apenas com o calçado lá, que lá estivesse. De resto, as medidas gerais é que elas têm que ser implementadas, e em relação à monitorização de sintomas, acho que é muito possível e bom de se fazer a monitorização da temperatura. Acho que é fundamental a entrada do pavilhão, e aí até articulado com os outros clubes, até com as outras modalidades, ser um elemento de saúde, preferencialmente, que permitiria fazermos o registro da temperatura de todas as pessoas que entrassem no pavilhão. Até podíamos fazer uma entrada para os funcionários, uma entrada para os atletas e staff técnico, e assim monitorizar e registrar a temperatura e os sintomas à entrada do pavilhão. Seriam as medidas base para termos. Eu acrescentaria só um aspecto também que o Arnaldo referiu e
e muito bem, e ele fez um exercício bastante exaustivo relativamente a isso, e que cada um de nós, profissional de saúde que é responsável, quer pelo clube que joga ao mais alto nível, quer pelo clube com poucas posses, não é? Com poucos, que é o plano, ao fazer o planeamento, tentar identificar, lá está, as atividades do dia-a-dia do clube que poderão estar associadas a um elevado probabilidade de contágio e verificar se elas realmente são imprescindíveis, não é? E não sendo, lá está, depois também vai depender da própria posição que o profissional de saúde tiver no clube, mas pelo menos tentar falar com os responsáveis e tentar de alguma forma suprimir essas atividades no caso de elas não serem imprescindíveis, não é? Tudo aquilo que puder ser feito para diminuir o risco será sempre útil. Eu queria só também dar aqui uma nota ao Nuno Antunes, que fez a pergunta, e acho que ainda não ouvi muita gente falar sobre isto, mas é evidente que as medidas de proteção individual e a utilização massiva de máscaras vai também contribuir para a diminuição do número de infecções pelo vírus da gripe, e portanto eu acho que é importante também transmitir esta mensagem aos atletas, ao staff e a toda a gente com quem porque as mesmas estratégias que são utilizadas para prevenir a infecção e a transmissão da infecção por Covid são as mesmas para o vírus da gripe. Portanto, não havendo mais perguntas, pergunto só ao Diogo e ao Arnaldo se têm algum comentário final. E não havendo, damos por encerrado o webinar. Agradecendo muito a todos os participantes e agradecendo uma vez mais ao Rodrigo e à Formação Clínica das Conchas. Espero que todos tenham gostado e que tenha sido útil para a vossa prática. Vou só então também deixar uma palavra final. Eu estive aqui em backstage, estive sempre a ouvir e agradeço. Eu próprio fui retirando várias notas e achei que focaram em pontos fulcrais, realmente são questões que estão no imaginário e na realidade de vários atletas, e acho que a discussão foi muito pertinente e levantou também outras questões técnicas que eu próprio estava com bastante interesse em discutir, até se porventura numa próxima oportunidade, tais como a crioterapia e outras estratégias de recuperação e não só, e ver a sua fundamentação científica. Deixar também aqui a nota, nós fomos recebendo depois alguns comentários nas nossas redes sociais de pessoas que não conseguiram estar presentes, mas este webinar e esta partilha de conhecimento vai ficar disponível, poderão também sabê-lo pelos estudantes, caso alguém nos questione, no YouTube do Centro de Formação da Clínica das Conchas, portanto ficará também disponível. E por último, mais uma vez, agradecer imenso a todos os que estiveram presentes e a todos vocês que vieram brilhantes e desejar-vos as maiores felicidades pessoais e profissionais, sem Covid, dentro do possível, para uma época de sucesso e saúde. É o que eu desejo. Tá bom? Obrigado e até uma próxima oportunidade. Até breve. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.